Emigrar e desintegrar-se, o estranho e o estrangeiro, a pátria de partida e a de chegada, dois modos de vida, culturas e línguas diferentes. O binacional na literatura brasileira é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Uma visão de mundo diferente é a marca mais forte na produção artística de Jorge Duran. Ele é um roteirista conceituado e diretor premiado com filmes de sucesso no currículo, como Proibido Proibir e A Cor do Seu Destino. No programa de hoje, Duran faz um balanço de sua carreira em entrevista ilustrada com seus trabalhos mais conhecidos. Por que você não quer pensar em política? Eu não pensar em política? Isso daqui é pura política, Eu Leon. sei que isso é pura política. Você sabe que tudo é Dá política. dá licença. Eu não acho que tem política em tudo. Eu não acho que tem política no amor, nos sentimentos, na natureza, na arte. Aqui, Letícia, se eu fosse você, deixava esse sentimentalismo, esse amor de lado. Até a natureza, se você quiser. Mas na arte pode ter política, sim. Quando você coloca a política na arte, ela deixa de ser arte porque ela tá vendendo uma ideia. Então ela vira uma propaganda, Então, eu né? quero dar uma opinião também, posso? Não, você não pode dar opinião. Não pode, é proibido proibir. É proibido, já te proibi de mexer no Vamos computador. comer, pelo amor de Deus, que eu tô Ai, morrendo de fome. vamos! Finalmente uma ideia boa do Ótima Paulo. ideia. Anfíbio é o ser vivo que pode sobreviver tanto na terra quanto na água. Trazendo-se o vocábulo para o universo da literatura, escritores anfíbios seriam os que tiveram formação na terra em que nasceram, mas alcançaram outra visão de mundo através da língua e cultura que adotaram. Esse é o tema do livro Estrangeiros, o anfíbio cultural na prosa brasileira de ficção, do professor e doutor em literatura brasileira Aron Gamal. No ensaio literário, ele analisa os escritos de 5 autores que podem ser tomados como exemplos da presença do anfíbio cultural e de sua importância para a literatura brasileira. São eles Raduan Assar, Per Jones, Milton Atum, Samuel Ravet e Moacir Scliar. Para falar da diversidade e a universalidade na obra de cada um deles, nós vamos conversar agora com Aron Gamal. Aron, de onde você partiu para chegar à definição de anfíbio cultural que você expõe aqui nesse livro Estrangeiros? Eu parti de um conceito do José Paulo Paz, nos anos 90, que foi um poeta brasileiro, em que ele discutia essa questão numa resenha que ele fez até sobre o livro do Per Jones. Então, ele dizia que faltava isso na literatura brasileira. Faltava quem estudasse melhor a questão. Agora, para entender bem o conceito de anfíbio cultural, a gente tem que entender e pressupor que há uma literatura de identidade nacional. Isso, não é isso? é isso mesmo. Quando é que se forma essa literatura de identidade nacional? Então, no Brasil, essa literatura ela se forma no romantismo, que nós estudamos normalmente na escola, né, com o José de Alencar, em que ele procura construir esse conceito de nacionalidade, porque o Brasil ele estava assim, recém-independente de Portugal e precisava de ter uma diferenciação do que se escrevia antes, né? Então, ele começa a escrever uma literatura voltada para construir a literatura, vamos dizer, nacional, como é conhecida. E essa influência desses estrangeiros, quer dizer, não é uma influência, né, dos estrangeiros, essa literatura que tem esse caráter, né, anfíbio, binacional, ela é importante de que maneira para a literatura brasileira? De que maneira ela contribui? Olha, ela contribui com uma importância partindo do seguinte ponto, é um enriquecimento, porque nós temos uma literatura que trata, como diziam os românticos, da cor local, da paisagem brasileira. E esses autores eles vão trazer uma outra experiência, que é a experiência
da cultura de origem, né? Um autor anfíbio é aquele normalmente oriundo de uma outra cultura, de uma outra, sobretudo da imigração, né? O escritor que surge aqui no Brasil vindo de outro país ou de outra nação. Então, isso produz uma fermentação cultural nova na literatura, ao meu ver. E assim, é isso que você trata aqui na obra de 5 autores, Raduan Nassar, Per Jones, você falou há pouco, Isso mesmo. Milton Atum, Samuel Howett, não é? E Moacir Sclia. Né? São isso, esses. sim. Agora, você fala de autores que também são muito identificados com as regiões, né? Em que eles cresceram, com as suas com regiões mesmo brasileiras, como no caso do Milton Atum, né? Do romance Dois Irmãos, passado em Manaus. Ele fala dos igarapés, assim, com intimidade, né? Da seringueira no quintal, da casa. Então, ele mistura a influência né? da cultura libanesa, que ele traz, né? De pais imigrantes, com a vivência toda nessa região, que tem forte identidade também. Tem forte identidade. A gente observa que no Amazonas há um componente muito forte da cultura árabe, e ele consegue explorar isso conjugando, como você está dizendo, com a cultura local. Então, a presença da cultura de origem, quando ele conta sobre a infância, né, sobre a mãe, como que ela vivia no Líbano, sobre os irmãos dela, como que eles chegaram, como que chegou o primeiro antepassado do personagem na cidade de Manaus, e, ao mesmo tempo, como aquela cidade atua na formação dos personagens que ele aborda no livro. E ainda tem os Dois Irmãos, né? Que é um duplo, não é? Isso, porque eu analiso 2 livros aí, né? O Relato de um Certo Oriente, que é o primeiro livro dele, é um livro mais complexo, ele até diz isso nas entrevistas, porque o anfíbio cultural ali é interessante, porque ele vai fazendo uma ciranda de narradores, e esses narradores, uns têm origens estrangeiras, um estava no exterior, outro já é daqui, e nos Dois Irmãos, ele aborda essa questão da seguinte forma: um dos irmãos é mandado para o Líbano na infância porque os pais já reparam que eles não se dão bem e eles quase se matam quando eles são crianças. Então, o que é criado lá fora é criado de uma maneira em que a cultura libanesa influencia até certo ponto nele, enquanto o outro fica por aqui e vai tendo a vivência mais brasileira. E essa separação vai fazer com que o conflito se intensifique quando ele volta. E aí ele vai abordar isso. E você fala uma coisa que é muito interessante do não lugar, quer dizer, quando você coloca cada um, e um que é o preferido da mãe, né? O Omar é preferido da mãe, ele acaba sem lugar, porque ela quase que captura ele para o lugar que ela quer, perto de si. Isso mesmo. Né? Então, as análises são deliciosas e ajudam tanto a gente a aproveitar, né, os romances, a fruir mesmo. Agora vamos ver um olhar de fora para a cultura de adoção. Dessa forma, Jorge Duran sintetiza a marca da binacionalidade em sua produção artística. Ele é o roteirista de grandes sucessos do cinema brasileiro, como Pichote, A Lei do Mais Fraco, e Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, de Hector Babenco. Já entre os filmes que dirigiu estão os premiados A Cor do Seu Destino e Proibido Proibir. Vamos ver a entrevista com o cineasta. Jorge Duran nasceu no Chile em 1942. Formou-se como ator em 1965 na Faculdade de Artes Cênicas da Universidade Chilena. Veio para o Brasil no início da década de 70 e aqui radicou-se. Como roteirista e diretor, construiu sólida carreira, auxiliando o cinema brasileiro a se destacar internacionalmente. Corroteirizou filmes como Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, Pichote, A Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco, Como Nascem os Anjos, de Murilo Salles, e Jogo Subterrâneo, de Roberto Gervitz. Escreveu e dirigiu ainda A Cor do Seu Destino, Proibido Proibir e Não Se Pode Viver Sem Amor. Olha, tá levando.
Duran, qual você acha que é a marca mais forte da binacionalidade na sua produção artística? Eu acho que, de alguma forma, você tem um olhar de fora do Brasil. Por exemplo, a modo de exemplo, na época da Cor do Seu Destino, que foi rodado em 85, eu coloquei um personagem que era uma jovem chilena, que se encontra com um primo chileno-brasileiro, porque o pai é chileno e a mãe brasileira, e numa circunstância de exílio também. É obrigada aos 18 anos, 17 anos a vir para cá. Então a Julinha Lemertz estudou espanhol com um amigo meu chileno, que também estava meio asilado, né? O primeiro asilado recebido no Brasil nessa época. E ela aprendeu espanhol e saiu muito bem. Então, é um filme que lida com a memória, com a iniciação na arte de um jovem, ainda não é um artista, um sujeito que a única forma de botar para fora de si a angústia, o silêncio, o temor, é pintando, desenhando objetos, fazendo esculturas. Mas é uma coisa instintiva, não tem um pensamento assim, vou produzir um objeto. Então, a mirada, o olhar era sobre quem é um chileno, quem é um brasileiro. ¿Es tu hermano? Sí. ¿Son pinturas tuyas? Uhum. Yo también dibujo. Ah, é? Sí. Desenho o quê? No entendí. É melhor você entender logo, senão você vai ficar por fora, hein? Olha, a Júlia Lemertz me contou uma vez, nós fizemos uma viagem juntas para um festival internacional e ela me contou exatamente essa passagem que você colocou um professor para ela tomar uma intimidade com a língua e me falou como você é um extraordinário diretor de atores. Pô, eu adoro, você começou como ator. Pô, não é? Na sua carreira artística? Sim, porque aos 18 anos, 17, 18 anos, eu dividia meu tempo entre fingir que trabalhava, qualquer trabalho servia para mim, e não tinha conseguido entrar na universidade, porque embora lia muito e via filme todo dia, passava no cinema, mas digamos assim, a educação formal não passou muito perto de mim e eu perto dela. Daí que comecei a fazer teatro amador, uma academia privada, não privada, de um município, na verdade, e aí conheci muita gente de teatro. Aos 18 anos eu já fazia teatro, vivia no mundo do teatro amador, né? Você gosta de dirigir atores? Muito, muito. Para mim, é o que eu digo, tem colegas que trabalham como preparador de atores, que eu acho muito interessante, um método que deve ser seguramente muito útil. Mas eu sinto que se eu não trabalho com o ator diretamente, eu perco o vínculo com ele. Yo no voy a estudiar aquí. ¿Prefieres perder el año? No, ¿por qué? Yo voy a continuar estudiando allá. Yo no quiero vivir aquí. Pero yo no creo que tú puedas volver luego, ¿eh? Tu situación es muy delicada. Yo no tengo miedo. Yo hice lo que tenía que hacer. Cuando vuelva a continuar haciéndolo, nadie me tapa la boca. Mas o seu trabalho de direção dos atores no filme Proibido Proibir é primoroso. Trabalhar com o Caio, a Maria Flor e o Alexandre Rodrigues foi uma experiência linda também, porque retomaram um tema que já tinha na primeira, na Cor do Seu Destino, que era um jovem adolescente, aqui um jovem na sua primeira maturidade. Assim, eu diria que é o instante que passa da vida adolescente e começa a se tornar um adulto. Eu gostei muito da universidade, de estudar na universidade, assim como não gostei no colégio, na escola, mas gostei na universidade. Fui um aluno 100% dedicado. Então eu queria fazer uma espécie de homenagem, assim, muito aspavense, muito ênfase naquilo, mas queria fazer uma homenagem na importância da universidade. E essa que é a tua namorada? Que tu falou, que tu me trouxe aqui pra apresentar. E eu? Te apresentar, minha namorada? Você veio aqui sozinho. Tava escondendo o ouro, né, malandrinho? Tá me devendo uma explicação. Te devendo explicação por quê? Você não é meu analista, não é minha mãe, isso não é nada. Ainda bem que meu ouvido tá cheio de cera. A sereia é
belíssima. Respeito, claro. E eu te conheço, Ulisses? Meu nome é Paulo de Almeida Brandão. Seu humilde servidor. Vamos. Portanto, diria que escolhi as 3 profissões que eu achava mais interessantes, que é a medicina, a sociologia e a arqueologia, e a arquitetura, porque isso me permitia viajar com os personagens ao mundo da sociedade, à paisagem urbana e a algo tão interno como tão interessante também e delicado como a medicina. Calma, calma, a gente vai cuidar de você, viu? Com licença. Oi. Depois eu volto, tá? No próximo bloco... O anfíbio cultural é o deslocado como personagem, ele não se encontra em hora nenhuma. E ainda... Nunca reconheci influências, mas certamente há. Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é o estrangeiro na literatura brasileira. Nosso convidado é o professor e doutor em literatura brasileira, Aron Gamal. Aron, o primeiro escritor que se analisa aqui é Raduan Nassar, né, com o seu estupendo romance Lavoura Arcaica. E você diz que é a literatura de representação do não-lugar. Por quê? Então, a representação do não-lugar é exatamente essa questão do estrangeiro. Por exemplo, no Lavoura Arcaica, nós temos uma família de origem libanesa que está no Brasil. Então, o patriarca, né, ali o pai, o patriarca, ele quer manter essa família unida. Ele situa essa família, entre aspas, num lugar que não é mais o local da terra de origem e, ao mesmo tempo, não é o lugar Brasil, né? Até mesmo o nome Brasil não é mencionado no romance, né? Fica como um lugar à deriva, ou um lugar que não pertence nem mais à cultura de origem, nem à cultura de destino. Então, ele tenta preservar essa identidade, né? Essa família, né? Nessa lavoura arcaica. Então, eles procuram uma autossuficiência, né? O não-lugar faz eles procurarem uma autossuficiência. E no romance nós observamos que há a temática do incesto, né? O incesto é derivado dessa questão de eles se situarem de uma forma que não pertença nem uma cultura nem a outra, né? Quer dizer que você acha que o incesto aí tem uma característica de metáfora? Eu acredito que sim, embora esse romance permita muitas possibilidades de leitura, a tentativa desse pai de manter sua moral, de manter seus conceitos de vida, acaba desejando que a família permaneça constantemente unida, vamos dizer assim. E essa união acaba cortando as possibilidades de trazer outras pessoas para o seio dela. Então, isso acaba levando a essa questão do incesto. Com passagens tão bonitas, né? Então, agora vamos falar do Per Jones, que é um brasileiro, filho de dinamarqueses, que vieram para o Brasil. Quer dizer, o pai veio trabalhar aqui, por acaso ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, né, nessa cidade de carnaval, de calor. Mas a família manteve costumes e tradições dinamarquesas, não é isso? É isso mesmo. E aí ele escreve, ele é poeta, ele é ensaísta, ele é romancista, não é? Isso. E escreve o Aves de Cassandra, que é o que se analisa aqui, que tem... Onde é que está aí o não-lugar? Onde é que está aí a binacionalidade? Então, no Aves de Cassandra e no Per Jones, talvez seja mais fácil de falar sobre essa questão do anfíbio cultural, porque é como você citou agora,
O pai dele, ele tinha uma característica muito dinamarquesa, é uma característica bem nórdica, né? Ele não queria que o filho dele se misturasse e recebesse muitas influências do Brasil. Então ele morava numa casa, naquela interseção ali que hoje é o corte do Cantagalo, e a casa era uma casa com muros altos, fechada, e tremulava a bandeira dinamarquesa nos domingos festivos da casa. Então o pai contratava professora para dar aula sobre Shakespeare para o filho, né, sobre a cultura universal, e ele foi criado assim, né? Ele ia na escola, o nome dele era estranho, os garotos chamavam ele e ele ficava meio assustado com aquilo. Chegava em casa, falava dinamarquês com os pais, então ele não se sentia pertencente à cultura brasileira e, ao mesmo tempo, quando ele viajou para a Dinamarca com o pai dele, ele achou aquilo tudo muito estranho. Então o livro vai refletir essa dúvida: quem sou eu, aonde é que eu estou? O livro Aves de Cassandra trata disso, e até o nome do livro leva a isso, porque as aves de Cassandra são as aves que acompanham os navios, quando esses navios estão em movimento, né? E elas estão sempre de um lado para o outro, não pertencem a terra nenhuma, muitas vezes ficam sobrevoando o tempo todo o navio e parece até que pousam na água. Então, daí o nome do livro, Aves de Cassandra. O anfíbio cultural é o deslocado como personagem, ele não se encontra em hora nenhuma. Entendi. Muito bem. Olha só, nascido no Chile, Jorge Durán é, acima de tudo, um apaixonado por cinema. Na juventude, em Santiago, chegava a assistir a até 4 sessões por dia. No Brasil, escreve, dirige e ainda dá aulas de roteiro para jovens que têm, como ele, forte ligação com a sétima arte. Vamos ver a segunda parte da entrevista com o cineasta Jorge Durán. Desde a década de 70, o chileno Jorge Durán é figura atuante no panorama cinematográfico brasileiro. Os filmes escritos e dirigidos por ele já receberam diversas premiações nacionais e internacionais. A Cor do Seu Destino, de 1986, arrebanhou os prêmios de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro no Festival de Brasília. Já Proibido Proibir venceu o Festival de Biarritz, na França, e o de Vinha del Mar, no Chile, entre outros. Em 2010, Não Se Pode Viver Sem Amor recebeu os prêmios de melhor roteiro e fotografia no Festival de Gramado. Tem morto! Que isso, João? Você matou um cara, não, João! Eu não matei ninguém. Você matou alguém, João? Não acredito! Para! Chega! Ninguém matou ninguém. Meu pai morreu hoje à tarde do coração. Meu pai morreu de infarto. Durán, Não Se Vive Sem Amor. É um nome tão sugestivo, não é, do seu último filme lançado. Sim. Né? Qual é a ideia desse filme? Bom, eu fiz então A Cor do Seu Destino com adolescentes. O seguinte, proibir com jovens adultos, a primeira vida adulta. Então decidi entrar no mundo adulto, né? E uma criança, porque um tema que sempre me interessa que é a memória. E a cidade, que é uma cidade que eu gosto muito. E pensando, antes de escrever o roteiro, eu estava em São Paulo e pensei, se eu tivesse que encontrar alguém em São Paulo, sem saber onde está. Boa noite. Você pode levar a gente? Não. Sabe onde é que tem um ponto de táxi aqui perto? Não. Eu tô procurando meu pai. Queria passar o Natal com ele. E é todo numa noite, véspera de Sim, Natal. Véspera de Natal, que é uma época que eu sentia que, já que era um filme com personagens que vão se entrecruzando e juntando a vida até estar todos reunidos e resolver um nó terrível, que é a solidão. Por fim, são personagens, de certa forma, solitários, que naquele acidente que permite que eles se encontrem, um assalto, a morte de um pai, um menino que faz milagres,
permite que eles se reúnam numa casa e diria que daí nasce um sentimento de amizade, um sentimento de que, mesmo numa grande cidade, você não está nunca sozinho, né? Sempre tem alguém perto seu. Você, menino, obedece sua mãe. Dá um abraço no seu pai. Você não ficou sozinho, viu? Você tem um. Quais os cineastas que mais influenciaram foram importantes na sua formação, influenciaram a sua obra artística? Nunca reconheci influências, mas certamente há. Isso não tenho nenhuma dúvida, porque não acho que tenha alguém que não tenha influência dos clássicos, pelo menos dos clássicos. Então, eu diria que a minha primeira influência foi ter visto os grandes diretores norte-americanos, que eram Nicholas Ray, enfim, Howard Hawks, Raoul Walsh, John Huston, os grandes, John Ford. Não perdia, porque eram filmes bons. Não me falem de filme francês que era uma chateação, russo, uma chateação, Ingmar Bergman, pelo amor de Deus. Né? Então, eu ia lá, aquilo que eu gostava. Eu sempre vi o cinema assim, como um entretenimento que pode ser de muita qualidade ou de baixa qualidade, mas quem diz que o de baixa qualidade, para mim, é ruim para o outro? No próximo bloco, o Samuel Javert ele vai tocar na inviabilidade desses personagens. São personagens inviáveis. voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso convidado hoje é Aron Gamal, autor do livro Estrangeiros, o Anfíbio Cultural na Prosa Brasileira de Ficção. Aron, onde nós podemos encontrar na obra de Moacir Scliar, né, indícios desse conceito de anfíbio cultural que você trata aqui em Estrangeiros, e principalmente a Majestade do Xingu? Muito bem. A Majestade do Xingu é um livro muito interessante, porque trata da vida do Noel Nutz, né, que foi um médico sanitarista. Noel Nutz foi um médico e indigenista nascido na Ucrânia em 1913. Veio para o Brasil ainda criança e foi morar em Recife, onde se formou na Faculdade de Medicina. Naturalizado brasileiro, em seguida o jovem médico passa a se interessar por saúde pública, especializando-se como sanitarista e tisiologista. Nutz foi o médico da primeira expedição Roncador Xingu, em 1943. A partir desse primeiro contato com os índios, resolveu se dedicar à defesa das populações indígenas e à erradicação das doenças oriundas do contato com o homem branco. Dirigiu o Serviço de Proteção ao Índio e foi o idealizador e diretor do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, criado em 1957 pelo Ministério da Saúde, que levou os serviços de saúde pública ao interior da selva amazônica. A biografia de Noel Nutz serviu como pano de fundo para o livro A Majestade do Xingu, de Moacir Scliar. O próprio Moacir Scliar seguiu também a medicina, se tornou médico também, atuou nessa área. Então ele aborda no livro a saída da Rússia de um personagem que não é inicialmente o Noel Nutz, mas ele conhece no navio o Noel Nutz criança. Então ele vai mostrar esses dois lados. O narrador, né, o livro é narrado por esse pequeno amigo do Noel Nutz, que vem da Rússia, tem medo de atravessar o mar, a família está fugindo da Revolução Russa, está temerosa do que possa acontecer aos judeus, porque eles são judeus. Então ele conhece logo no começo da viagem, quando eles estão saindo da Holanda, o Noel Nutz, e os dois vêm juntos no navio. E o Noel Nutz, desde criança, vai se mostrar
um incentivador dele, vai se mostrar corajoso. E durante toda a vida, esse personagem vai acompanhar o Noel Nutz. Ele vai perceber que o seu amigo de infância e de navio se torna famoso. E esse narrador, ele é apenas um pequeno e obscuro comerciante em São Paulo. E ele vai recortando jornais, revistas e acompanhando a vida do Noel Nutz, dizendo o que o Noel Nutz está fazendo e o que ele não está fazendo. Então, são os dois lugares, né? O lugar daquele que conseguiu progredir, conseguiu se tornar um grande homem, alguém conhecido, e o lugar daquele obscuro comerciante. Mas só que esse obscuro comerciante é o narrador da história, então ele passa a ter também, do seu não lugar, procurar um lugar dentro da própria literatura. Então esse conceito do anfíbio cultural é essa dualidade que acontece no romance, o acompanhamento de um personagem que é um personagem real, histórico, e vai pouco a pouco se tornando bem-sucedido, e desse outro que não é bem-sucedido, mas acaba se realizando como aquele que nos conta a história. É o narrador, ele é o dono da história. É o dono da história. Ele é o dono da história. E, ao mesmo tempo, ele está narrando para o médico. O romance todo é ele no hospital. Teve um problema cardíaco e está narrando essa história para o médico. Ele fala, doutor, o senhor conheceu Noel Nutz? Ele foi também um grande médico e vai contando essa história toda para um leitor, né, que seríamos nós ali que estamos assistindo. Né? Muito bem. Agora, dentre os 5 escritores que você analisa aqui, tem um que não é brasileiro, que é o Samuel Havet, que é um judeu polonês e que foi alfabetizado em Yiddish. Quer dizer, ele ainda tem isso, né? Da língua. Quem foi esse escritor? O que você destaca da obra dele e dessa característica de anfíbio cultural? Então, o Samuel Havet, ele é um personagem que ele nasceu na Polônia, ele veio criança para o Brasil na década de 30, fugindo da perseguição nazista, das leis raciais, do Terceiro Reich, né? Então, ele chega aqui, a princípio, ele estuda, ele se torna um matemático. O Samuel Havet, ele vai ser matemático do Niemeyer, ele vai ser calculista do Niemeyer na construção de Brasília. É até interessante porque ele não é um professor de literatura, ele não é alguém da área de literatura, ele é um matemático, um calculista, um quase engenheiro, e ele vai trabalhar nessa área. E a literatura para ele é um prazer, ele passa a ser um escritor, um contista. Então ele vai abordar nos seus livros a questão do anfíbio cultural. Então eu estudei os contos do imigrante, onde ele aborda a vida de vários imigrantes. E esses imigrantes vivem numa situação extremamente difícil, porque a maioria são judeus que não conseguem se adaptar à cultura brasileira. São pessoas um tanto isoladas, né? Existe um conto em que há um senhor que foge do Holocausto, chega no Brasil, mas os seus parentes aqui são pessoas que não viveram a mesma problemática dele, são pessoas bem-sucedidas e ele não consegue se adaptar àquele meio da Zona Sul, de festas, de tomar uísque de noite, vão apenas à sinagoga como formalidade, então ele pega um navio para voltar, enquanto que esses familiares fazem uma viagem a Teresópolis. Mas só que esse navio vai levar ele aonde? Ele não tem mais lugar para voltar, então o Samuel Havet, ele vai tocar na inviabilidade desses personagens. São personagens inviáveis, como a questão do campo de extermínio, né? Os personagens também não têm mais a sua terra para voltar. Então, o anfíbio cultural do Samuel Havet, ele é mais doloroso, é como se ele fosse inviável, não há um lugar nem outro mais para ele, né? É um aprofundamento da questão. A própria vida do Samuel Havet foi assim. Ele faleceu sozinho em Brasília e ele foi encontrado muitos dias depois de morto. Ele faleceu brigado com todo mundo, com a família e com o meio cultural no qual ele estava inserido. Então ele viveu essa questão na pele também. Aron Gamal, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo livro, que eu espero que se torne uma referência na crítica literária brasileira.
E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.